Olá, amigos inscritos e membros do canal X-Podcast, bem-vindo à Semana das Possuidinhas. A gente já viu a possuidinha do eu quero meu com manteiga. Com manteiga, cadê o meu com manteiga? E agora a gente vai ver Dr. Phil. Phil. Em inglês é Phil. Eu não conheço Dr. Phil. Eu não assisto esses programas. Eu na verdade, eu não tenho televisão né? Eu só tenho Netflix. Porque a Dani assiste Netflix. Porque mesmo assim, eu não assisto. A gente tem... Você pode pegar os streamings pela internet, você pode... Né, no computador mesmo. Então, minha televisão não tem esses canais. Na verdade, eu não tenho canal, né? A gente só assiste Netflix e mais nada. Então, eu não sei o que é o Dr. Phil. O Dr. Phil é um médico, pelo visto, né? Deve ser um psicólogo, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós tivemos um ataque de um demônio no meio da sua sessão, eu acredito, né? Então ali, a menina possuída tomou uma voadora no peito, veio 3 seguranças, chave inglesa na cabeça e foi embora. Vamos analisar o que é isso. E acho que dentro de fatores ligados, por exemplo, à psicologia, à psiquiatria, fica até mais fácil quando acontecem esses surtos, porque você sabe que é um desequilíbrio emocional. Mas e a família? A família olha e fala, haha, isso aí não é normal não, isso é o demo, né? E assim, o demo tá na casa das pessoas, não é mesmo? Toda casa que tem um videogame tem um demo que você faz o download, principalmente se é o Xbox ou PlayStation 5. Aí tem lá o demo que você baixa para jogar, para ver se você quer comprar ou não o jogo. Pegadinha. Mas vamos lá. Hoje tá quente pra caramba, vou tentar colocar o meu ventiladorzinho mais perto de mim. E a gente vai tentar entender, por A mais B, rimou, não é? Salsifofó? O que é isso, ok? Vou deixar o ventilador aqui perto de mim. Hoje tá quente pra dedéu. São mais ou menos, são 4h30 da tarde. E o sol tá rachando aqui na janela e não dá pra usar a luz ambiente, porque o sol tá tão forte que acaba tirando o brilho do monitor. E aí a gente não consegue ver a imagem. Vamos lá, Dr. Phil. My sister Abby has been battling demons most of her life. My daughter Abby has been possessed. Now she is having flashbacks. Abby has episodes where she has convulsions and will fall to the floor. She does have episodes 6 times a day. Ih, convulsionou. Caraca, esse... Grunt, become limp. Isso é que nem carro a álcool. Só pega no tranco. Você viu, né? Você tinha que puxar o afogador para ligar o carro a álcool. Acho que você tem que puxar o afogador da menina para ver se liga ali e pega no tranco. Funcionou aí, beleza? Vamos pro dia. É carro a álcool ali, ó. Carro a álcool. Nossa. I believe what Abby... Vamos lá. Vamos entender. Não, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar. Qualquer a gente volta pra cá. is 100% real. É 100% real. Ela está com demônio. Abby was 5 years old when she started to see demons. Ela tinha 5 anos de idade quando começou a ver demônios. Assim, vamos lá. 5 anos de idade. 5 anos de idade não é nenhuma prova de nada. 5 anos de idade, uma criança é uma criança. Ela não sabe o que ela está vendo. Ela não sabe o que ela está dizendo. Sabe, quando as pessoas me perguntam, Tio Spook, aos 6 anos de idade você via algo? Via, mas eu não sei o que era. Não sabia o que era. Não tinha a menor noção. E isso eu relato para vocês na playlist 50 bilhões de fatos sobre mim. E quando eu falo para as pessoas que eu estou há 30 anos inserido dentro do contexto de espiritualidade, eu tenho 47. Então eu fui só realmente ter uma lógica, um racional sobre isso a partir dos 15, 16 anos de idade. É quando eu comecei a entender. Então, se você pega uma pessoa que fala, eu vejo coisas desde os 6 anos, tome muito cuidado. Porque ver coisas é uma coisa. Entender o que você está vendo, tecer uma lógica racional e dentro de um contexto religioso é outra. Sabe, eu conheço, por exemplo, pseudo-mágicos pela internet, que o cara fala que ele tem 40 anos, ou tem 45 anos de espiritualidade. Aí você pergunta pro cara, tá, qual é a sua idade? 45 anos. Mas peraí. Não bate.
Como é que você, com 45 anos de idade, vê coisas desde os 45? Ah, não, porque eu já via dentro do útero da minha mãe. Sério, cara. É surreal. Então, assim, eu só posso dizer às pessoas que eu tenho certeza de que eu estava vendo alguma coisa a partir dos 16, 17 anos, quando eu comecei a entrar no espiritismo. E o espiritismo me trouxe a luz e o entendimento do que eram tais fatores. Então eu começo a entender o que era. 5 anos de idade pode ser um amigo invisível, pode ser uma imaginação, pode ser um achismo, pode ser qualquer coisa. Sabe quando você está no seu quarto escuro e você vê, sei lá, uma imagem estranha na parede projetada? Você fala, cara, é um demônio. Quando você acende, nada mais é do que uma roupa que está pendurada, uma toalha que está pendurada. Sabe? Então, a mente humana, nessa idade, ela prega peças. Não tem o discernimento, não tem a lógica, não tem o racional. É simplesmente o mundo das ilusões. É um mundo do achismo. É um mundo fantasioso. Então, eu não posso acreditar numa criança de 5 anos. A gente passa realmente a escutar relatos de pais e mães que acham que o filho está vendo coisa quando o filho tem 5 anos de idade. Por quê? Porque eles querem que a pessoa veja isso. Eles querem acreditar que a criança está vendo espírito. Porque faz parte da crendice popular, faz parte do medo, faz parte do racional, faz parte do ilógico do indivíduo. Eu quero acreditar. Por quê? Porque eu quero acreditar. Mas não tem nada na criança. Não me importa. Eu quero que ela veja demônio. Vocês entendem? Você não tem a consciência. Você só tem 5 anos de idade e não tem consciência, não tem percepção de nada ao seu redor. De nada. É o ego que se sobressai dizendo, eu quero, me dê. Me dá, me dá, me dá. Ela vive 100% as necessidades baseadas em você. Você tem que suprir a necessidade. A criança está vendo coisas, ela acha que são coisas referentes ao quê? Sabe? O que faz acreditar que é um demônio? O quê? O que colocou na cabeça de uma criança de 5 anos que é um demônio? Ela não sabe o que é. 5 anos de idade, ela está há 5 anos no mundo. Ela não tem a menor noção do que é a coisa. O que é um demônio para uma criança de 5 anos? Você entendeu? Vocês entenderam? O que é? Ela não sabe o que é. É a mesma coisa que falar para uma criança de 5 anos, olha, existe Vênus, existe a Lua. Ela vai falar, eu não sei o que é a Lua. Ela tem que olhar para o céu para ver a Lua. Aí ela passa a ter uma referência que aquilo é uma Lua. O que fez uma criança de 5 anos ter uma referência do que é o demônio? A influência está onde? Na família. A família passa a achar que ela está vendo um demônio. E ela predetermina que a criança está vendo um demônio. Por quê? Porque a família é burra, é crendice popular, é baseada numa crença que eles acreditam, ou seja, na própria igreja. Então você tem pessoas que infelizmente tomam como partido o que o pastor diz, o que o padre diz dentro da igreja, que tudo é o demônio, e aí a criança está chorando, olhando para o nada, e eles falam, a criança está vendo um demônio. A criança pode simplesmente estar olhando, mas eles passam a acreditar que é um demônio. E eles colocam isso na boca da criança, você está vendo um demônio, você está vendo um demônio, você está vendo um demônio. Ela passa a crescer traumatizada, dizendo que ela está sendo atacada por demônio, porque a família assim o quer. Vocês entendem como funciona a lógica? Se falasse, você está vendo Deus, você está vendo um anjo, você está vendo uma borboleta, você está vendo nada, ela não ia ter uma saúde fragilizada. Eu conheci uma pessoa que tomava muitos medicamentos, exatamente por causa desse mesmo problema dessa menina. Eu conheci, pessoalmente. Aos 20 anos de idade, ela tinha esses surtos, tinha esses problemas. Aí eu fui lá olhei e falei, ela não tem isso em termos de desequilíbrios reais, mentais ou emocionais. Ela tem uma espiritualidade a ser aflorada. Aí ela foi levada até um centro espírita, e no centro espírita ela passou a ter uma educação espiritual sobre o que realmente é o que está sobre ela, ou seja, a habilidade de poder ajudar as pessoas, a habilidade de desenvolver a sua crença, a sua fé, longe do que a família acredita que ela seja. Com o tempo, ela passou a diminuir a medicação e começou a ajudar as pessoas, começou a desenvolver uma espiritualidade. O que a gente vê aqui é uma pessoa que
que está sendo subjugada pela sua própria família, sendo impostas condições de crendice popular. Como eu falei, os Estados Unidos, ele é extremamente forte nessa questão do demônio, ele é extremamente forte nas igrejas presbiteriana, protestante, anglicana, que se fazem presentes lá e que influenciam o ser humano a passar a acreditar na influência de que tudo é o demônio. E aí pega uma pessoa dessa que não tem nenhuma influência demoníaca sobre ela e impõe essa condição do trauma. A mente da pessoa se convence que é o demônio, a mente da pessoa se convence que qualquer tipo de fator de desequilíbrio emocional mental, sobre uma pressão da família, sobre uma pressão de uma sociedade, impor condições para ela, é o demônio. E ela começa a ter os problemas. A família induz a crença, a família induz aos erros, a família induz ao que a menina quer que eles sejam. Ou seja, quero que você seja a representação de uma influência demoníaca. Por quê? Porque é assim que a gente aprende nos Estados Unidos. E a igreja bate palma, a igreja quer. Por quê? Porque a mulher virou a garota propaganda da igreja. É o fato que a igreja fala, tá lá, ó lá, falei, justifica-se o demônio. É isso. Eu me sinto muito chateado quando eu vejo essas coisas, porque a gente vê a vulnerabilidade de uma menina que está sendo vítima da própria família e de uma instituição religiosa que, ao invés de curar as pessoas, infringe problemas emocionais e mentais. What I believe would be dead people. When Abby was 15, she had seizure-like activity. Abby told us she had 2 demons who would attack her. The first... Aos 15 anos de idade, ela começa a ter esses problemas. A tela tá um pouco sujinha aqui, não sei o que é. E aí ela fala que ela foi atacada por 2 demônios. Aos 15 anos de idade. Primeiro que demônio não existe. Tá? A gente já falou isso no livro Diabo Revelado, aqui publicado no canal, já falamos na Origem de Deus, nos livros publicados e como realmente foi tudo manipulado. Gert Tyson trazendo a ideia de que o diabo, a referência dos ditos diabos bíblicos, em que Jesus faz os exorcismos, na verdade era uma forma codificada de dizer que Jesus estava expulsando os romanos e os imperadores da terra sagrada de Jerusalém para a devolução do seu povo. Então as pessoas passam a acreditar nisso. Legião não é um demônio, Legião nunca foi um demônio. Legião era, obviamente, influência dos soldados romanos sobre o solo sagrado de Jerusalém. Eles eram a legião romana. Mas os pastores querem acreditar porque eles vendem isso para que vocês paguem o dízimo para eles. É isso. Ela tem a influência, a gente vai analisar a foto dela. Demon Emily was hitting her and cutting her. When Charlie... Pronto, acabou, morreu. Vambora. Charlie, the second demon, attacked, there was so much power. It looked as if... Desculpa. Eu só olhando essa cena, eu já sei que ela tá mentindo. Só que, de novo, não é uma mentira proposital, é uma mentira influenciada por que a família quer. Existem certas pessoas que elas utilizam-se da mentira para poder ter a família ao seu dispor. Existem muitas crianças, e isso a gente viu em muitas histórias, até as bruxas de Salem foi exatamente isso. Crianças que manipulam os adultos. Então a criança começa a ver a possibilidade de mentir, dizendo que está sendo influenciada espiritualmente, até para cometer erros, para poder cometer seus crimes. Tá? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, eu entrei no tribunal de Connecticut, você consegue acessar pela internet, e você consegue ver todos os processos judiciais onde as pessoas alegam que foi o demônio que os levou a cometer os crimes. E estamos falando de mais de 100 processos judiciais que são colocados à disposição do público para poder ver como as pessoas nos Estados Unidos utilizam-se desta imagem para perfazer os seus crimes, para perfazer ali a dita má influência. E a igreja está cagando para você. Uma vez que você se torna a influência daquilo que eles querem, você é o garoto propaganda da igreja. Ou seja, tá vendo? É o demônio. Eu falei, ele está te atacando, ele existe. E na verdade não. Na verdade é simplesmente o mal criado pela própria instituição para induzir você a acreditar que está sob a influência de um mal. E se você realmente comete um crime, mata, rouba, utilizando-se dessa ideia de que foi o mal que te influenciou, a igreja não te faz nada. Ela não paga as custas judiciais e nem te ajuda em nada. Ela te coloca o mal, mas ela não faz nada por você e pela sua família. Então o que a gente tem aqui é simplesmente a influência do achismos que levou uma deturpação psicológica e mental
a ela. E não existe influência nenhuma demoníaca. É simplesmente eu quero porque minha família me passou a fazer acreditar que sim, que existe. Então eu crio um circo, crio um enredo, crio as possibilidades e eu faço com que a família fique dependente de mim. A família trabalha para mim, a família me dá, eu quero atenção, eu quero recursos, eu quero isso. Senão eu vou chilicar. Existe o mau caratismo, claro, e também existe a questão do desequilíbrio emocional e mental que influencia o indivíduo. Nesse caso, a gente tem que ver se ela está mentindo ou se ela está realmente num desequilíbrio emocional e mental, num estresse gigantesco da família, numa cobrança da família e que se baseia nesta muleta chamada o diabo para poder justificar as suas enfermidades. She was being raped. She was pinned down to the bed. There was no way you could break that power. Her episodes became what she called the dark place. When the demons take hold of Abby, she would attack us. There was one time that she got on top of me and started biting me. Her eyes were black. It wasn't Abby. The Father, Son, and Holy... Olha lá, começa a reza. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Toma dedada no olho, soco na cara, chute no estômago. Olha lá. Pegou no tranco, carralco. In one of the exorcisms, she levitated between 4 to 5 inches. Ah, vai tomar no meio do seu chocu. No meio do exorcismo, ela levitou do chão 4 a 5 metros. Ela levita. Eu juro, por que a câmera não pecou? Por que a câmera não filmou? Será que acabou a pilha da TechPix? Será que a TechPix realmente não é tão boa assim como a gente vê vendendo nos programas da Sônia Abrão? Ela levita 4 a 5 metros do chão. Isso não existe. O que eu tô te falando, de novo, a mãe falou, Abby levitou a 4 a 5 metros do chão. As pessoas acreditam piamente nessa senhora. Baseado no quê? No eu quero que as pessoas acreditem que a Abby está sendo possuída. Você já viu na sua frente levitação? Você já viu, meu pequeno gafanhoto? Ali, você está jogando videogame e você olha para o seu irmãozinho do lado, ele está levitando, olhando, falando, agora é minha vez. Você fala, caracoles. Não, isso você nunca viu, porque isso não existe. Como eu falo para vocês, a igreja americana, ela parte do princípio de que o demônio é capaz de fazer tudo. Ela escraviza as pessoas. Ela hipnotiza as pessoas, ela faz com que as pessoas só tenham aquilo como uma fé. E qualquer coisa que gire em torno de outras crenças nos Estados Unidos é visto como um inimigo pela igreja. Engraçado, o mesmo acontece no Brasil, junto a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, aos centros espíritas. Ainda bem que o budismo está livre disso, porque quando chegar a isso, eu mesmo enfio vários processos judiciais em muitas pessoas que venham prevaricar sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tem que entender a linha tênue. Utilizar-se de crendice popular para dar chamada à sua religião é uma coisa. Perfazer-se por meio da sua crendice popular, escravizando pessoas, doutrinando pessoas, extorquindo financeiramente pessoas, passando a acreditar que todas as enfermidades dessas pessoas são baseadas única e exclusivamente no demônio e que somente a igreja tem poder para agir sobre isso, já entra em questões dentro do próprio Código Penal, tá? Então você começa a agir sobre uma exploração de vulnerável. Por quê? Porque o povo brasileiro, ele não tem referência de nenhuma outra crença, ele não tem recursos financeiros para comprar livros, para ter o discernimento do que é uma teologia fundamentalista, de uma teologia liberal. Ele não tem uma educação de teologia ou teológica dentro da própria escola. Então ele torna-se vulnerável dentro da sua própria crença baseada no que o pastor determina. E não na diversidade cultural de um país em que ele tem total liberdade de poder trafegar entre as crenças e ter acesso às devidas informações e ele mesmo fazer o juízo de valor.
Hoje a igreja não permite juízo de valor. Por isso que o pastor ou padre fica lá no púlpito e ele esmiuça o juízo de valor que ele quer que você receba. E não aquilo que você quer e tem por direito ter de discernimento. Quando você entra no YouTube, por exemplo, você vê canais de política, tem esquerda e direita. Tem canais que são mais enviesados para a esquerda, tem canais que são mais enviesados para a direita. E tem canais que só passam a notícia e não fazem juízo de valores. Quando você recebe a notícia, você faz o seu juízo de valor. Mas a gente tende a escutar mais o lado que nós temos interesse. E aí você, obviamente, vai receber toda uma carga de informação para a qual você vai ter a sua opinião formada mediante o que o outro quer, e não aquilo que você tem a capacidade de discernir. Quando você vê um fator desse de uma moça sendo possuída, já entra um fator de crença. Quais as crenças que trabalham com possessão demoníaca? Não são todas. Já começa a limitar. Quais são as crenças que tomam como base fundamental que tudo é o demônio? Qual é a crença que acredita que o demônio vai realmente levitar um indivíduo? É a Igreja Católica. Quando a mãe fala, ela levitou, eu nunca vi algo acontecer na minha frente. Nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi. Eu nunca levitei. Eu nunca passei por isso. Eu trabalho com espiritualidade, indo na casa das pessoas há quase 20 anos. Tratando pessoas assim. E elas nunca levitaram na minha vida. Nunca. Nunca vi levitar. Nunca. Nunca. Por que sempre acontece com o vizinho e nunca acontece comigo ou com aqueles que eu realmente vejo? Por quê? Porque eles querem acreditar que ela levitou, mas ela nunca levitou. Porque eu quero criar o fantástico, o ilusório, aquilo que as pessoas realmente tenham mais temor para vender que a minha filha, ela está sendo atacada por um demônio. Há muito tempo, eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia exatamente isso. Que ela estava realmente sendo atacada por criaturas do mundo espiritual. Aí você olha a casa da pessoa e você fala, não tem nada. A pessoa, não, eu quero que tenha. Tá, eu vou retirar as coisas da sua casa. Não, eu quero que tenha, eu preciso que tenha. Porque ela se alimenta desse fenômeno que é o ilusório. Eu quero que eu seja atacado, porque eu preciso disso como uma justificativa para os meus problemas. Esse é o problema. Essa é a questão. Eu passo a acreditar numa igreja que condena o diabo, eu passo a achar que todos os meus problemas são decorrentes do diabo. O diabo é um fator específico e único, sine qua non, para que tudo aconteça na minha vida. E que me faça mostrar para minha família que eu estou sendo vítima de um fator externo, ao invés de ser um problema psicológico, psiquiátrico, que eu estou passando. Seja um desequilíbrio emocional ou mental meu, pela minha natureza, pela minha deficiência, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Então eu passo a acreditar que tudo é o demônio, porque é fácil justificar sobre a ótica da minha família. Se eu virar para minha família e falar, olha, eu como Hebe, eu tenho um problema emocional e mental e eu preciso de ajuda, a família vai falar, eu não acredito. Não, eu vou te levar a um pastor. Teve um depoimento de uma pessoa no canal que ela foi abusada pelo padrasto ao longo de anos e anos e anos da vida dela. E aí, quando pegaram isso, ao invés de levar para a polícia, levaram para onde? Para a igreja. Aí o pastor olhou e falou, gente, eu acho que vocês têm que se perdoar. Mas espera aí, a menina era menor de idade e foi violentada pelo padrasto. Mas vamos se perdoar, vamos entender a questão. E a família perdoou o padrasto. Porque ele fala que foi o demônio que fez com que ele cometesse o crime contra a menina. Sabe? É isso aqui que vocês querem como religião? Eu pergunto de coração para vocês. É isso? Isso aqui que vocês querem que seja a sua religião? É isso? Porque aquela desculpa, se até Cristo errou, quem sou eu? Né? E aí continua julgando, continua questionando, continua apedrejando, continua roubando, matando, porque se até Cristo foi condenado, imagina eu. Então eu vou pecar mais que Cristo para que justifique-se os meus erros. Eu pergunto para vocês, é isso que vocês querem como religião? Eu não sei, cara, honestamente, assim, eu não sei. O que eu vejo diariamente são os erros de uma igreja, são os erros de pastores, de padres, que realmente preferem
dizer para as pessoas que toda a causa de enfermidade delas é o demônio, e na hora que realmente a pessoa está doente e comete crimes, ou comete erros, ou mata mulher, ou estupra crianças e tudo mais, a igreja sai fora, se exime completamente. Sabe, quer dizer, não tem nem custas para poder pagar os tratamentos, não tem nem custas para poder justificar ou se defender legalmente. A igreja vai lá e dane-se. Você matou? Matei porque você me falou que era o demônio, você não conseguiu tirar por meio do seu exorcismo esse demônio, e esse demônio cometeu um crime. Ah, paciência, agora você vai ser preso. Mas espera aí, foi o demônio que você colocou em mim. Foi você que me trouxe essa ideia do demônio. Foi você que criou esse demônio. Foi você que justificou que todos os meus erros são criados por uma criatura que eu nunca vi. Ah, amiguinho, o problema é seu. É isso, cara. É isso. E a Lorraine Warren também tem culpa nisso. A gente fez um vídeo chamado As Fitas Proibidas, do Ed Lorraine Warren, que eu recomendo que vocês assistam, e vejam como aconteceu um assassinato em Connecticut, e ela foi a responsável. Só que ela, não sei se respondeu por esse processo, mas deveria ter sido presa por isso. No Brasil, ela seria presa. No Brasil, ela seria presa. Assistam o vídeo. Off the ground, it was scary. Abby's never dealt with being possessed. But now she's having spiritual flashbacks. This is taking over her entire life. Abby can't drive, work, she can't lead a productive life. Olha lá, ela não consegue dirigir, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter uma vida produtiva. Ou seja, profissão vagabundo. Se você quer viver realmente às custas de toda a sua família pague completamente tudo para você e você fique tranquilo em casa, jogando videogame, vendo televisão, culpe o demônio. Utilize o demônio para justificar a sua incompetência, os seus problemas e tudo mais. Utilize o demônio. E aí você vai ficar em casa e vai falar: família, eu estou sendo vítima de um ataque demoníaco e eu preciso que vocês trabalhem para mim enquanto eu estou sendo vítima de algo que me impossibilite. E aí vocês podem dar entrada no INSS como invalidez e justificando que foi o demônio que te invalidou. Eu quero que vocês realmente deem entrada no INSS dizendo: foi o demônio que me invalidou. Eu queria ver o que o INSS vai dizer para você, tá? Eu conheço um cara que foi processado pelo INSS, tá? Que foi dito mendigo, que tem 105 processos na justiça, esse tal de, sei lá, esse mendigo aí que aprontou, tá? 105 processos na justiça, e um deles é do INSS. Eu queria que alguém entrasse no INSS e falasse: o demônio me invalidou. Juro, para ver o que ia acontecer. Vamos lá. It's time for her to start dealing with her trauma so that she can start living her life. Tá vendo? Ou seja, ela tem trauma e esse trauma faz com que impossibilite ela de viver a sua vida. Dr. Phil deve ser esse rapaz. Okay, it's good to meet y'all. How did you decide that the problem was demonic possession as opposed to a brain tumor? Olha lá. Como é que você decidiu que era realmente um demônio ao invés de um tumor cerebral ou alguma coisa física, né, sobre ela, uma doença real? Example. Foi a igreja. Fala. E uma coisa simples, que a gente pode fazer um escaneamento cerebral e ver que realmente é uma enfermidade. We started with the physical, obviously. Tem uma meleca aqui no seu nariz, moça. Getting test scans, that sort of thing, just to rule that out. Then my parents went with the psychological as the next step, and nothing really came of that. Nothing really fit as far as diagnosis. Honestly, I sat at my desk at work and I just said, God, you know what this is. Okay, and what were the symptoms you were seeing at the time? She was, at 5, she was seeing what you believed to be dead people, but people that weren't there. They were people nobody else was seeing. She was seeing those people, and you know that because she was reporting it to you. Correct. Plus she had 2... Nossa, me fala isso para um psicólogo. Ai, caralho. Muito bem, é o seguinte. O cara é muito bom, né, no sentido de vamos tentar entender. Se eu sou lá, eu já mando os pés no peito, já vou na voadora e tudo mais. Mas o Dr. Phil é o Dr. Phil, pelo visto, né? Ele é mais... Demônio. Então ela fala, né? Olha, a gente levou a um médico e que
trouxe um diagnóstico que eu queria. Eu queria que fosse o demônio. Então o diagnóstico é tipo, sei lá, não quis o diagnóstico. Foi exatamente isso, eu não quis, tá? Aí, como é que ele fala, mas pessoas mortas, ela diz que tá vendo pessoas mortas, assim, como é que vocês justificam isso, né? Porque só ela tá vendo, mas ninguém tá vendo. Ela me manda, ela tá vendo ela tá sendo possuída por 2 demônios. 2 demons that bothered her. So anytime we would say anything spiritual, she would come in contact with anything Christian, she would drop to the floor and have an episode instantly. And holy water. Yeah, holy water had a great impact. Olha lá. E ele fala, e a água benta? A água benta tem um puta impacto. Nossa. A pele dela fica vermelha. We would put it on her skin would turn red, she would scream. Ela começa a gritar e tudo mais. It would be like she was on fire. Yeah. Again, she would tell you that after the fact. Acabou, que pena. Infelizmente é curtinho. Mas assim, novamente, ela tem alguma coisa espiritual sobre ela? Não, ela não tem. O que ela tem é exatamente ou sobre a ótica da sem-vergonhice, tipo assim, eu prefiro que as pessoas acreditem que seja realmente um ataque demoníaco e elas me atendem o que eu preciso, isso é algo real nos dias de hoje, já que a família me trouxe a ideia do demônio, eu vou utilizar isso contra a minha família e vou realmente escravizar a minha família às minhas necessidades. Da mesma maneira que aconteceu com as bruxas de Salem, as meninas condenando os adultos de bruxaria, de magias e tudo mais, e tomando conta da cidade, e depois elas foram condenadas à morte. Tá? Depois de terem matado muita gente por meio dessa questão de criança não mente. Ao contrário, criança mente pacas, porque ela vê a possibilidade de manipular os adultos. Tá? Então, ela viu a medida de vou manipular a minha mãe e a minha irmã para me dar aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Ela não tem nenhum espírito ao redor dela. Tá? E eventualmente, por que o médico não achou nenhum problema nela com relação à estrutura física, nenhum tumor? Porque o que ela tem é sistema nervoso e emocional, ou seja, é simplesmente o fator de eu quero, eu vou ter. Eu quero que seja um demônio, eu vou fazer que seja um demônio, porque a minha família é assim. Passa a acreditar em mim, me notar e me fazer realmente parte da família, me dando aquilo que eu quero. É assim que funciona. Ela não tem nenhum fator espiritual sobre ela. É basicamente emocional, tá? Basicamente, mais nada. É uma pena, porque eu sei que todo mundo quer que seja o demônio, eu sei que todo mundo quer que seja espiritual, eu sei que todo mundo quer que seja realmente o capeta em forma de guri, e aí Serginho Malandro, mas não foi dessa vez, tá? De novo, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu vou na casa das pessoas há quase 20 anos e eu vejo pessoalmente esse tipo de coisa. Eu já vi pessoas desmaiando, eu já vi pessoas estribuchando, eu já vi tanta coisa. E que na verdade não são fatores espirituais, são fatores emocionais e mentais, em que a natureza do próprio indivíduo age, tá? Eu já tive pessoas que caíram no meu pé estribuchando, onde você olha e você fala, isto é puramente emocional e não é nenhum ataque espiritual, tá? De novo, as pessoas têm que entender o que realmente, como o mundo espiritual age sobre o indivíduo, tá? E eu quero que vocês coloquem a mão na cabecinha e façam sim juízo de valores para entender até onde vai a responsabilidade da influência da igreja, como visto na mãe e na irmã, que passam a acreditar que isso aqui é demoníaco, onde um médico olha e fala, a gente tem um problema. A medicina versus a igreja nos Estados Unidos. Isso é uma puta briga de foice e ferrada. A igreja tem uma influência monstruosa nos Estados Unidos e sobre as famílias, como realmente as famílias devem conduzir as suas vidas. E a medicina acaba ficando até em segundo plano. Como ela falou, a água benta faz a minha filha realmente tomar o tranco, a pele fica avermelhada, porque ela deve usar água benta com álcool, né? Ou com ácido. E aí faz a minha filha até relutar. Mas uma aspirina não resolve. Sei lá. Coloquem a mão na cabeça de vocês e façam realmente
esse juízo de valor baseado em todas as informações que eu trouxe. Pesquisa na internet, vão atrás de informações sobre a igreja, a influência da igreja nos Estados Unidos e como ela realmente chega a manipular as pessoas para aquilo que elas querem e como isso se reflete no Brasil, né? Afinal, a igreja influenciando na política, no MEC e nas decisões presidenciais, chega uma hora que a gente vai procurar o barco para poder sair daqui, não é mesmo? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos dentro do critério físico, emocional, mental, bem como as análises de casa e as limpezas de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as respectivas informações dos tratamentos que colocamos à disposição, bem como os valores desse serviço. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E nós ajudamos as pessoas por meio dessas técnicas, ok? Para aqueles que querem, então, ajudar o canal, nós temos duas formas de doação. Um deles é o Seja Membro e o outro é o PayPal. Ambos estão aqui abaixo, é só você clicar no Seja Membro e você torna-se membro doando até R$8. O PayPal encontra-se aqui abaixo, é só você copiar, jogar no seu navegador e aí você pode doar o que você quiser em termos de valores. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.